desenho dos Simpsons realmente previu a final? Portugal campeã da Copa de 2026? Bora analisar essa teoria mais aprofundada agora. Os Simpsons já acertaram coisas que viram impossível. O presidente dos Estados Unidos, a tecnologia que a gente usa hoje e até a lesão do Neymar. Um detalhe específico demais para alguém chamar de sorte. Só que existe uma previsão escrita há quase 30 anos que continua em aberto. Foi dada como errada em 2022 e pode finalmente se concretizar agora. Porque sempre que o assunto é Copa do Mundo, a precisão da série passa de qualquer explicação razoável. Vem com a gente entender por que 2026 pode ser o maior acerto da história da televisão. É bizarro quanto esse desenho previu as coisas do futuro, galera. Tem muita coisa aí que é igual a lesão do Neymar. É bizarro como os caras sabiam disso. Será que combinado? Pra ele entregar o 7-1 lá? Para você ter noção do tamanho disso, os Simpsons são a série animada mais longa da televisão americana. Mais de 800 episódios, mais de 35 anos ininterruptos no ar e os acertos mais bizarros têm nome, data e detalhe. No episódio 17 da 11ª temporada, exibido no ano 2000, a série retratou um futuro em que Donald Trump já havia sido presidente, deixando o país com um rombo gigantesco no orçamento. Aquilo foi colocado na tela 16 anos antes de ele ser eleito de verdade. Nenhum analista, nenhum cientista político, nenhuma agência de inteligência do mundo apontou aquele nome com tamanha antecedência. Mas os Simpsons, sim. Eles sim. Em 1995, no episódio O Casamento de Lisa, que mostrava o futuro da família, o noivo da Lisa usava um dispositivo de pulso que realizava chamadas de voz em tempo real. Na época, isso não passava de ficção científica, sem qualquer base tecnológica que indicasse ser possível. 20 anos depois, a Apple lança o Apple Watch. E o mundo inteiro voltou àquele episódio para confirmar o que já suspeitava. A compra da Fox foi prevista, o ganhador do Prêmio Nobel de Economia foi previsto e uma epidemia... Acho que o criador do Simpsons, ele tem uma nave, ele viaja pro futuro, vê o que vai acontecer e joga no desenho dele, né? Porque pra acertar tanto assim, né? A pandemia se espalhando pelo planeta foi parar na tela anos antes de o mundo enfrentar a pandemia de verdade. Cada vez que um grande evento histórico acontece, o protocolo é o mesmo. Alguém vai buscar no arquivo dos Simpsons se eles já não tinham desenhado aquilo antes. Mas é no futebol que esses acertos deixam de ser curiosidade e passam a assustar de verdade. Nossa, tanta coisa pior que ele acertou, que ele desenho acertou, o pior é no... a prova é no futebol. Nada a ver isso ainda. Pra mim, o principal acerto do Simpson foi as Torres Gêmeas. Ali é nítido que os caras sabiam. Para compreender o que a série está dizendo sobre 2026, precisamos voltar para março de 2014, 3 meses antes da Copa do Mundo acontecer, em solo brasileiro. Os Simpsons exibiram um episódio inteiramente dedicado ao torneio. E o que foi colocado naquele episódio foi perturbador de uma forma que só percebemos meses depois, quando a realidade bateu na nossa porta. A série previu que a seleção brasileira chegaria às fases finais da competição. Previu que o adversário nessa fase decisiva seria a Alemanha. E previu que o Brasil seria derrotado dentro de casa diante da própria torcida em um dos momentos mais dolorosos da história do futebol brasileiro. O placar no episódio foi de 2-0. O que eles erraram o placar, né? Seria menos humilhante pro Brasil. 7-1, velho. Aconteceu no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, foi 7-1. Ao menos a direção estava correta, mas o resultado não foi a parte mais perturbadora da previsão. Foi o que os Simpsons fizeram com o jogador. Dentro do episódio, o craque titular da seleção brasileira se chama El Divo. Ele usa a camisa 10, é extremamente habilidoso, vaidoso, mundialmente reconhecido e tem o hábito frequente de simular faltas em campo. Claramente tá falando do Neymar, velho. Esse cara previu o futuro mesmo. Durante a competição, El Divo sofre uma entrada violenta de um adversário, cai e é retirado de marca. Sua Copa do Mundo termina naquele momento. Ele não volta mais. Qualquer pessoa que assistiu à Copa de 2014 reconhece essa descrição imediatamente. O que aconteceu com Neymar nas quartas de final. O joelho na coluna, a maca, o choro diante das câmeras, o encerramento prematuro da Copa. É a cena do episódio transposta para a realidade com uma precisão que não tem justificativa racional. E então vem o detalhe que fecha qualquer argumento sobre coincidência. El Divo calçava no episódio um modelo de chuteira com referência visual direta à marca Puma. Em 2014, Neymar era um dos maiores garotos propaganda da Nike, um contrato histórico renovado com valores astronômicos que parecia impossível de ser encerrado. Anos depois do episódio ir ao ar, um movimento que surpreendeu o mercado inteiro. Neymar rompeu o contrato com a Nike e assinou com a Puma, uma marca que... É bizarro, né? Eu não lembro desses detalhes aí, tô relembrando agora, mas, tipo, é bizarro, né? Parece até que os caras fez propositalmente isso aí, né?
naquele momento tinha presença mínima no futebol de alto rendimento. Como alguém em 2014 poderia saber disso? Como os roteiristas de uma série de animação... Ou o cara, produtor lá do Simpson, viaja no tempo, ou é a teoria que eu mais acredito, né? Que os caras, tipo, criam um roteiro, passa pro desenho lá, e depois eles sabem que esse roteiro vai ser concretizado. Ah, mas como que eles fizeram o Neymar se machucar? Que jogador faria isso? Galera, dinheiro, compra o mundo. Ah, mas como que ia combinar com o jogador dar uma joiada nele? Dinheiro, galera, pode ser combinado, então... Ah, e o placar 7-1? Também, eu acredito que foi combinado. O Brasil não tinha time pra perder de 7-1, não. A Argentina. A Alemanha era mais forte, mas não chegava a uma disparidade assim. Claramente, o jogador estava parado em campo, deixando a Argentina fazer gol. Então, pra mim, nada mais do que foi combinado. Poderiam prever não apenas a lesão, não apenas a marca, mas a marca exata do patrocinador que esse jogador teria anos depois, em um acordo que não existia e que a própria Nike não poderia imaginar que perderia. Não existe uma resposta que satisfaça. E é exatamente por isso que quando os Simpsons falam sobre futebol e Copa do Mundo, o mundo para ouvir o que eles têm a dizer. Na 9ª temporada dos Simpsons, no episódio chamado A Família Cartucho, a família está reunida na sala assistindo televisão quando surge na tela um comercial que anuncia a grande final da Copa do Mundo, Portugal contra México. Era uma piada. Uma cena de 2 segundos criada para arrancar uma risada rápida do público sem qualquer pretensão de significado profético. Portugal e México eram seleções de porte médio no cenário global, sem histórico relevante de campanhas em Copas do Mundo. Colocá-las em uma final era absurdo por definição. O público riu e esqueceu. A cena ficou arquivada por quase 3 décadas sem que ninguém prestasse atenção. Quando a Copa de 2022 no Catar se aproximou, a internet redescobriu o episódio. A teoria ganhou força. Milhões de pessoas apostavam que aquela seria a final prevista. Não foi? O México foi eliminado nas fases iniciais. Portugal avançou, mas parou antes da final. Eu não acreditei nessa teoria que fizeram de 2022, porque lá no episódio fala que é nos Estados Unidos, né? Uma coisa assim. E em 2022 tinha uma teoria mais forte falando da Argentina, que eu acreditei mais e realmente aconteceu. A Argentina foi campeã. Cristiano Ronaldo passando boa parte do torneio no banco de reservas. A teoria morreu. Parecia que os Simpsons tinham finalmente errado, que a bola de cristal tinha quebrado, que a série tinha feito uma piada aleatória que não levava a lugar nenhum. Só que o episódio nunca disse que seria em 2022. Nenhuma palavra, nenhuma imagem do episódio faz referência ao ano do jogo. O mundo estava olhando para o calendário errado. Quando você desloca essa lente 4 anos para frente e a foca em 2026, tudo muda. O México tá forte também, né? Tá passando, né? Portugal passou ontem, o México também. Vamos ver, né? Será que essa aí vai se concretizar agora, esse ano? Essa teoria do Simpsons? Teoria não, né? Previsão. 2026 está sendo disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México. E essa informação transforma completamente o cenário para a seleção mexicana de uma forma que nenhuma outra edição da Copa seria capaz de replicar. No futebol, jogar em casa não é simplesmente uma questão de torcida a favor, é uma vantagem física, atmosférica e psicológica que multiplica a capacidade de seleções medianas e transforma adversários favoritos em equipes vulneráveis. E o México também tem um boato aí, não sei se é verdade ou é fake, na internet tem muita fake news também, né? Não vou cravar que é verdade, mas que no jogo México e Equador, parece que os caras lá do quartel de droga lá do México ameaçou o time do Equador para perder a partida. E se isso for verdade e eles continuarem ameaçando os times que for jogar contra o México tá na final, né? Não tem só a torcida a favor, tem o estádio Azteca. 87 mil pessoas, altitude de 2.200 metros acima do nível do mar, um ambiente que tira literalmente o fôlego de qualquer seleção europeia que pisou ali pela primeira vez. Nenhum treinamento convencional prepara uma equipe para jogar uma partida eliminatória ali sem aclimatação prévia. Como um dos países anfitriões, o México entrou na competição como cabeça de chave do Grupo A, um grupo acessível. O cenário está inteiramente desenhado para que a seleção mexicana chegue ao mata-mata em alto nível, com o mínimo de desgaste possível, para então usar o Azteca como a principal arma nos jogos eliminatórios. É o cenário perfeito para uma seleção que carrega há décadas a maldição de nunca ter passado das oitavas de final em nenhuma Copa do Mundo na história. Do outro lado do chaveamento, Portugal está no grupo K, com adversários consideravelmente mais acessíveis. A classificação para as fases seguintes é praticamente garantida. E o bizarro é que mesmo que estando numa chave, entre aspas, fraca, Portugal sofreu ainda para passar. Só com a ajuda do VAR mesmo, Portugal chega na final. Hein? Para uma seleção com o nível técnico coletivo que Portugal apresenta hoje,
Mas o que torna essa seleção genuinamente perigosa em 2026 não é a facilidade do grupo de estreia, é a urgência. Esta é a última Copa do Mundo de Cristiano Ronaldo, o maior artilheiro da história do futebol em atividade, em busca do único troféu que jamais conquistou ao longo de uma carreira que redefiniu os limites do esporte. E, ao seu redor, está a melhor geração que Portugal já produziu. Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leão, Pedro Neto. Jogadores capazes de decidir qualquer jogo em um único momento de genialidade individual em qualquer fase da competição. A combinação de urgência absoluta, talento técnico coletivo e a narrativa emocional mais carregada que o futebol pode oferecer torna Portugal uma das seleções mais imprevisíveis e temida de toda a competição. Parece que eles são, tipo assim, um time que só pode se enfrentar na final. Então bateria com essa previsão aí do Simpsons. Para que a previsão dos Simpsons se concretize, existe um requisito técnico que a maior parte das análises não aprofunda, e ele é mais específico do que parece. Com o novo formato de 48 seleções, o chaveamento da Copa de 2026 é um labirinto de combinações. Para que México e Portugal se encontrem apenas na final, sem se cruzarem antes, um dos dois precisa terminar a fase de grupos em primeiro lugar e o outro em segundo. E foi justamente o que aconteceu, velho. Portugal parece que jogou pelo empate com a Colômbia para ficar em segundo. É essa configuração que joga os dois países para lados opostos da chave. Qualquer outro resultado e eles podem se esbarrar nas oitavas, nas quartas ou nas semifinais, desfazendo a profecia por completo. É uma janela matemática estreita, mas ela existe. E se essa janela se abrir da forma correta, o palco já está definido. O MetLife Stadium, em New Jersey, com capacidade para mais de 82 mil espectadores. Um México exorcizando décadas de fantasmas históricos dentro da própria América, contra um Portugal liderado por um homem que joga sua última batalha na maior competição do mundo. O jogo mais assistido e mais carregado de emoção na história do futebol, exatamente como uma piada de fundo de tela de um episódio dos anos 90 desenhou para o mundo. É aqui que chegamos ao elemento que a maioria das pessoas omite quando discute essa profecia. O detalhe que estava guardado dentro daquele episódio desde 1997 e que muda completamente o peso de tudo que foi dito até agora. No episódio A Família Cartucho, a final entre Portugal e México não tem um vencedor. Antes que qualquer time possa erguer a taça, uma briga explode nas arquibancadas. O caos se alastra para o campo, a partida é interrompida em meio ao tumulto. Springfield é destruída, o placar fica em aberto. Nenhum campeão é declarado. Os roteiristas apresentaram isso como sátira ao fanatismo extremo do futebol, uma caricatura de torcedores que deixam a paixão pelo esporte ultrapassar qualquer limite. Mas quando esse detalhe é colocado ao lado de tudo o que essa série previu corretamente ao longo de décadas, ele deixa de ser uma piada e passa a carregar um peso que é difícil de nomear. A profecia não é apenas sobre quem chegará à final de 2026, é sobre o que acontece depois que o jogo começa. Pode ser coincidência, pode ser que os roteiristas de Springfield enxergam padrões de comportamento humano e de competição esportiva que ninguém mais consegue identificar. Pode ser que daqui a algumas semanas, depois do apito final do MetLife Stadium, o mundo inteiro volte àquele episódio de 97 e simplesmente não encontre explicação. Mas vamos ser sinceros com você. Torcemos para que dessa vez os Simpsons errem feio. Porque igual a maioria de vocês aí, o que nós mais queremos é ver o Brasil levantando essa taça de Copa. Que a profecia não se cumpra e que seja a nossa seleção a escrever o final dessa história. Eu prefiro que seja Portugal. Eu não vou torcer pro Brasil, não. Bom, é interessante, né, galera? Esse vídeo aí, ele trouxe aprofundado, né, essa teoria. Faz, sim, bastante sentido. Tipo assim, se a gente analisar pelo futebol, é improvável que Portugal não tá jogando essa bola toda. Meio que passou a Croácia ontem com um apito do juiz. E, tipo, o VAR claramente roubou ali. É nítido isso. Então teve uma certa ajuda para passar da Croácia. Imaginem quando pegar a Espanha agora no próximo jogo. Então é difícil. E também é difícil imaginar que o México passe a França, né? Acredito que ela vai se cruzar com a França, se eu não me engano. Pelo futebol, França tem muito mais do que o México para entregar. Mas se a gente conhece que tem muita manipulação, então pode acontecer do México passar para a final e Portugal também. Tem sim a outra teoria que eu comentei no vídeo passado, que a própria Espanha vai ser a final e ela vai ser campeã, porque o simulador da FIFA também já previu que a Espanha ia ser campeã esse ano. E ele já acertou a Argentina na Copa passada, acertou a França na Copa retrasada, acertou a Alemanha, ele acertou 4 Copas passadas, ele acertou quem ia ser campeão. Então é bizarro como o simulador também pode acertar. E já mostra que tem uma manipulação. Como que ele ia acertar 4 vezes seguida? Se acertar esse ano vai ser a 5ª.
Não tem sentido. Então é nítido que tem manipulação nos jogos. Só não vê quem é cego pelo futebol, tipo, veste a camisa mesmo de torcedor e não quer ver. Não quer ver a manipulação, porque acontece. Em muito jogo nessa Copa a gente já viu manipulação. Portugal foi nitidamente ajudado nesse último jogo. Se fosse analisar friamente, a Croácia ia passar. E o México, eu não tô acompanhando tanto o jogo no México, assisti acho que o primeiro jogo. Eu vi que foi meio que entregue ali pra eles, né? Parece que a África do Sul não jogou, que sabia jogar. O México ganhou muito fácil. Mas os últimos jogos do México eu não acompanhei. Sei que passou do Equador, mas não tô acompanhando. Pode ser. Não vou, tipo, essa teoria é furada. Pode ser furada, pode ser só uma cena jogada ali no meio do episódio do Simpsons, como pode prever mesmo que vai acontecer. Porque se ele já previu tanta coisa, a lesão do Neymar, a mudança de marca da chuteira do Neymar, é bizarro, galera. Tem coisa que eles acertam que, tipo assim, não faz sentido. Se a gente ficar meditando, pensando aqui, a gente vai ficar louco. Porque como que ele conseguiu acertar tudo assim? Não faz sentido nenhum. E aconteceu. O Simpsons acertou várias vezes. Igual eu comentei. O cara falou que no futebol é que ele fica mais abismado do acerto. Eu não. É nas coisas de geopolítica que o Simpson fala que é bizarro que eles acertam. Guerras. Mas a mais bizarra foi do World Trade Center. As torres gêmeas caindo lá. Porque, tipo assim, pra nós, a mídia dá a informação que foi um ataque terrorista, não sei o que e tal, e aconteceu aquilo lá, aquela tragédia. E o Simpsons prevendo isso mostra que não foi. Mostra que foi um ataque meio que calculado, premeditado. Tinha que acontecer aquilo, foi uma forma ritualística, não sei o que aconteceu. Mas, tipo, eles sabiam que ia acontecer isso. Então eles sabiam até a data. É bizarro, não faz sentido. Então eu não acredito que algum ser humano inventou a máquina do futuro, que o DeLorean, que foi pro futuro e tá vendo o que aconteceu lá no futuro, vem, escreve um roteiro e passa no desenho pra gente. Eu não acredito nisso. Eu acho que faz mais sentido ser um roteiro traçado, sabe? A elite que controla o mundo vai querer fazer tal forma, isso e aquilo. Escreve lá no roteiro e, tipo, os mais chapéu de alumínio, né, como eles chamam a gente, né, os conspiracionistas, as pessoas que ficam procurando pelo no ovo lá pra fazer as teorias bizarras, essas pessoas vão conseguir achar algumas, tipo, mensagens subliminar, né, nos desenhos, principalmente dos Simpsons. E, tipo, é bizarro, galera, mas elas da única forma. Não tem como, coincidentemente, acontecer certinho. Não, foi coincidência. Data. O prédio. Avião. É bizarro, não tem como ser coincidência. E no futebol, do Neymar, a lesão, a derrota, a troca de chuteira, a marca. É bizarro, é muita coisa para acontecer e falar que é só uma coincidência. Não, mas tipo, o desenho tem 4.559 temporadas. 1 bilhão de episódios. Uma hora ele vai acertar alguma coisa. Não, é muita coincidência. Se fosse acertar uma coisa só, mas não, ele acerta sequências de eventos. Então é bizarro. Eu não acredito em coincidência. Então realmente, a minha opinião fica isso daí. Tem um roteiro e tem que ser seguido. Até no futebol. Eu acredito que tem sim muita manipulação. Eu acompanho futebol. Eu gosto mais de jogar do que assistir e torcer. Nunca torci assim, fielmente para um time. Mas eu gostava de ver alguns times jogando, sim. Não vou negar. Mas tipo assim, eu vesti a camisa, eu torço para esse time, defendo. Não, nunca fui assim. Mas eu gosto de futebol. Então eu acompanho a Copa. Mas eu tenho uma leve impressão que esse ano pode ser que aconteça essa manipulação, como já aconteceu em Copas passadas. E o campeão já está roteirizado, né? Como eu falei. Se for Portugal e México na final, vai ser interessante, né? Porque eu acredito que vai ser uma audiência muito grande. Talvez só perca por uma Argentina e Portugal na final. Mas é porque, tipo assim, eu vejo, né? Pelo menos a minha percepção aqui no Brasil, né? Que, se o Brasil não for campeão, a turma vai acabar torcendo pra quem? A turma não vai torcer pra Argentina, porque a turma é contra a Argentina, porque dessa bizarrice que tem a nossa, tipo, o brasileiro foi moldado pela mídia a odiar o argentino. Entendeu? Aí, tipo, não tem essa rivalidade. Ainda tem pessoas que ainda torcem pra Argentina, mesmo sendo brasileiro, mas é exceção. A regra é você odiar o argentino. Então, tipo assim, se for uma final Portugal e México, tipo, vai ter muito mais audiência na minha visão, principalmente aqui no Brasil,
que a maior parte ou vai torcer pro Portugal ou pro México. E, tipo, por ser uma seleção, duas seleções que não tem Copa, uma por, tipo assim, geralmente a gente tem essa coisa na gente, de querer torcer pro mais fraco, então vai ter pessoas que vai torcer pro mais fraco, que é o México, e vai ter aqueles que vai torcer porque, não, eu admiro o atleta, que é o Cristiano Ronaldo, ele merece uma Copa. Então vai ser uma audiência gigantesca, nessa visão, né? Uma final nesse início aí. Mas, tipo, não vou cravar que eu acredito fielmente na teoria, mas faz sentido sim. Se passou no Simpson, é verdade. Já tem gente que fala assim, né? Mas não é assim, galera. Pode ser que não aconteça totalmente igual. Igual, por exemplo, no jogo do Brasil com a Alemanha. O Simpson falou um resultado lá, 2-0. Foi 7-1. Ou seja, não é exato, não foi exato, mas aconteceu. É isso que eu quis dizer, galera. Mas, tipo, é bizarro se a gente parar pra analisar cada teoria que tá saindo aí. Tem uma teoria muito bacana também falando que o Brasil vai ser campeão. Eu espero que não seja, mas tem possibilidade também. Que eles falam que em 24 anos de seca, o Brasil ganha uma Copa. Depois passa mais 24 anos de seca, ganha outra Copa. E foi exatamente 24 anos até essa Copa agora, né? Então pode ser que o Brasil não saia da seca agora. Eu espero que não. Eu já até comentei no outro vídeo porque eu espero que o Brasil não seja campeão. Mas não vem ao caso, né? Se for também, independente, eu não vou ligar, porque pra mim não muda nada. O Brasil ganhando ou perdendo, Portugal ganhando ou perdendo, Argentina ganhando ou perdendo, México ganhando ou perdendo, eu vou ter que trabalhar, vou ter que continuar fazendo minhas coisas, porque jogador, time nenhum, seleção nenhuma vai botar comida na minha mesa. Então por isso que eu não ligo tanto pra isso. E também porque eu perdi aquela emoção que tinha o futebol de antigamente, porque com essas manipulações na cara, que a gente vê o VAR roubando, o próprio VAR, a tecnologia mais avançada que tem, em vez de fazer uma coisa certa, faz errado. É bizarro, galera. Então, tem manipulação, é legal pra gente, como entretenimento, assistir, conversar, debater, assistir em família ali, é legal, mas não vale a pena brigar por futebol hoje em dia, porque quem comanda o futebol é a elite, é as casas de aposta e é dinheiro. Dinheiro comanda o mundo. E mais um detalhe aqui, galera, esse vídeo que eu tô reagindo é de um canal que também chama Canal Top 10. Eu nunca comentei aqui nos vídeos, mas eu acredito que esse canal aqui é um canal que era muito menor que o meu quando eu comecei. Se você não sabe, meu canal chamava Canal Top 10. Eu fazia vídeo de qualquer coisa, falava de filme, entretenimento, fazia bastante coisas. Só que, tipo assim, tinha outros canais com o mesmo nome que o meu. Só que o meu era mais antigo. Só que esses canais que tinham o mesmo nome que o meu, eles viralizaram mais rápido. Cresceram, começaram, tipo, 100 mil inscritos, 200 mil inscritos, foi pro céu. Cresceram imensamente. E eu fui obrigado a mudar o nome do meu canal. Porque, tipo assim, não sei se vocês sabem, mas vamos supor, um canal muito grande vai lá, denuncia eu, fala que eu tô copiando o nome dele, mesmo o meu canal sendo o primeiro, com esse nome no YouTube, quando eu criei, eu me inspirei num canal americano, não tinha nenhum canal com esse nome no Brasil, eu fui o primeiro a colocar esse nome, especificamente. Só que aí surgiu mais 3 canais, eu não lembro qual que é esse canal que eu tô fazendo react, não sei se foi o primeiro que copiou eu lá, que cresceu muito rápido, mas eu fiquei com medo de ficar com o mesmo nome, aí eu falei, já que eu tô meio que falando muito de anime, eu vou colocar canal Top 10 Animes, aí pelo menos diferencia um pouco, não fica com o nome igual, pra ele não achar que eu copiei ele, mesmo eu sendo o primeiro, né? Então, como eu não cresci muito rápido, tive que mudar meu nome. Mas eu não ligo também pro nome, não ligo por crescer, ficar gigante. Eu sempre falei nos vídeos aí, quem é das antigas lembra. Fiz meu canal mesmo pra falar minha opinião, tipo, conversar com outra pessoa, porque os meus amigos não têm a mesma visão que eu. Às vezes eu vou falar uma coisa, vamos supor, dessa conspiração que eu falo da Copa. A turma fica, tipo, dando risada, né? Tipo, zoando eu. Então, é melhor fazer um vídeo com uma câmera aqui, falando pra pessoas que eu nem conheço, pessoalmente, mas que pode acabar se identificando do que eu tô falando. Então eu acho bacana isso daí, por isso que eu tenho esse canal. Era um hobby que eu tinha. Teve uma época que eu acabei ganhando um pouquinho de grana com isso, eu fiquei focado no canal. Ele cresceu um bom tempo aí, eu fiquei vivendo só com o YouTube. Na época de 2017, 2018, o canal tava estourado. Todo vídeo dava boa visualização, dava uma grana legal pra mim. Mas eu acabei meio que desanimando também, voltei a trabalhar com outras coisas. E o canal voltou a ser um hobby, galera. Perdi a monetização, voltei a monetização esse ano. Mas não é, tipo, grande coisa, é minoria. Não sei nem porque eu tô falando isso num vídeo de teoria, né? Mas
É porque eu reagi a um vídeo que lembrou eu isso, do começo do canal, eu quis falar aqui pra vocês. Se tiver alguém ainda das antigas, que assistia eu lá das antigas, quando eu fazia uns vídeos mais amador possível, por isso que meu canal não crescia na época, era a minha esposa que narrava, eu tinha vergonha de aparecer na câmera, até hoje eu tenho um pouco de vergonha ainda, mas hoje é mais de boa. E tipo, é uma narração muito zoada, né? Falava de tudo, né? Tipo, não tinha um tema específico. Qualquer coisa que a gente via, né? Fazia uma lista de top 10 e gravava. Mas foi bacana, galera. Ainda eu tenho alguns vídeos das antigas aí, um dia quem sabe eu mostre, revele aí, tá meio que privado no canal. Mas é isso aí. O que você acha dessa teoria? Não sei porque eu comecei a falar de outra coisa que fugiu totalmente do tema, mas esse sou eu. Quem tá conversando comigo pessoalmente, eu sou assim também. Tô falando de um assunto e já começo a falar de outro e desanda. Gosto muito desse tipo de assunto, conspiração, teoria, e é nóis. Se você gostou, se inscreva no canal, comenta aí se você acha que essa teoria do Simpson vai acontecer, ou se é bizarro, que não tem nada a ver, que é só uma, como fala, coincidência. Coincidência das coincidências, né? Porque de tanta coincidência, daqui a pouco não existe mais coincidência, tudo é coincidência. Nossa, filosofei agora, deixa eu acabar o vídeo antes que comece a falar coisas sem sentido aqui. Então até a próxima investigação, próxima teoria, próxima conspiração ou próximo vídeo de anime aí também. Falou? Tamo junto aí. E eu fui o primeiro canal top 10 aqui no YouTube. Tenho prova disso. Mas sou o menor deles agora. Tamo junto aí.